Porque hoje nós vivemos como família algo que nos une no extraordinário e no sobrenatural de Deus. Sim, eu falo muito sobre o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Eu falo muito de uma vida abundante, eu falo muito de algo que Deus preparou, porque é real. Eu acredito em um Deus que fez em nossas vidas. Eu não sei se você consegue compreender isso. Eu não sei de onde cada um de vocês vieram. Eu, ano retrasado, eu tive a oportunidade de voltar à casa que eu nasci. No bairro que eu nasci. No bairro de Lagoinha, inclusive. Eu nasci ao lado da Matriz. Literalmente poucos quarteirões da nossa igreja Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte. Ali eu fui criado até os 6 anos de idade. E dali eu fui para o bairro de Carlos Prates. Quem é de BH aqui conhece? E algumas pessoas conhecem Carlos Prates. Cresci ali até os 11 anos quando eu vim para os Estados Unidos. Não foi muito diferente a nossa vinda para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos também nós vivemos desafios, nós vivemos momentos em que pessoas como o pastor Crisles e a pastora Esther, na nossa igreja, desciam as escadas do basement, que nós morávamos com uma roommate, onde tinha um quarto, e a roommate morava no quarto. Nós, como família, morávamos na sala, na nossa casa, na América, Nova York. E ali nós éramos, às vezes, sustentados pela igreja, quando descia com cesta básica para a gente, por ter uma mamãezinha querida que veio para os Estados Unidos com 3 filhos sozinha, para fazer acontecer. Como nós fizemos aqui hoje, consagrando ao Senhor a filha do Kaique, 9 meses antes de nós virmos para os Estados Unidos, foi feita uma entrega num altar. E ela entregou no altar os 3 filhos, um que estava e 2 que viriam. E nós viemos para os Estados Unidos debaixo de uma entrega no altar. E os anos se passaram. E eu estou contando isso para você, para que você entenda que a provisão, ela começou ao primeiro ano da minha vida, até os 44 anos de vida. O Senhor tem provido. Ele nunca deixou de prover, seja no muito ou no pouco. Sempre houve provisão. Sempre Ele cuidou, sempre Ele proveu. Mesmo antes, na ignorância, Ele estava provendo, porque Deus, Ele não é limitado ao meu tempo. Ele não é limitado ao meu momento. Ele não é limitado àquilo que eu enxergo, vejo, o ambiente que eu vivo. Deus, Ele vai muito além disso. O Senhor já vivia esse dia, quando eu estava lá no Brasil, em Belo Horizonte, nos anos 90. A provisão de Deus, ela vem seguida de vários aspectos, e nós precisamos entender os aspectos de cada uma delas para nós sabermos em qual estação nós estamos vivendo. Como que nós sabemos que a vida é feita de estações? Nós precisamos estar atentos para mover em cada estação, identificando a provisão. A provisão, ela é um compromisso de Deus, que ele é independente de sermos merecedores ou não. A provisão de Deus, ela vem pela graça de Cristo. Graça que é o favor que nós não merecemos. A provisão de Deus é mesmo quando você é fiel ou infiel. Ele não muda. Deus, ele é imutável. Deus, ele permanece sendo quem ele é, independente de quem você é para ele. E é um ensinamento para nós. Eu sempre sou questionado por isso. Como agir numa situação como essa? Como agir numa situação como aquela? E eu sempre digo, você age como Deus age. Ele não muda por causa de uma ofensa. Ele não muda por causa de uma traição. O seu traidor, ele chama de amigo. Ele deixa o seu traidor lhe beijar. Ele não é imune a essas coisas. Ele sente, ele vê. Só que a reação é o que dita o estado que você está e não que eu estou. O estado que eu estou não muda quem é a pessoa de Deus, o Deus provedor. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre alianças da provisão. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre alianças da provisão. Vou falar de novo para você dar glória. Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre alianças da provisão. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 2, vamos meditar aqui na palavra rapidamente, para que você possa entender o contexto daquilo que o Espírito Santo colocou em nossos corações. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 6, a partir do versículo 2. Versículo 2 vai dizer: Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles,
para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que vivem como estrangeiros. Versículo 5. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grande manifestação de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Aleluia. Essa é uma promessa de uma aliança que Deus faz com Abraão, Isaque e Jacó. Nós falamos de um ano que nós vivemos provisão, e eu preciso encerrar esse ano falando para você sobre essa provisão. A provisão que nós lemos aqui, que nós nomeamos ou damos uma nomenclatura a essa primeira realidade, a essa primeira percepção que nós extraímos desse texto, é que a provisão no Egito é o sustento de escravos. O Egito, ele proporciona uma provisão. Mesmo que o povo trabalha para o seu próprio sustento de forma árdua e muitas vezes injusta, Deus provia e fazia o povo prosperar no lugar da escravidão. Quando eu olho o cenário do povo de Israel, onde eles foram encontrados em um momento em que Deus determinou sobre eles, eu me lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó. E eu preciso cumprir com essa aliança. E ele encontra um povo que de fato estava despreparado para viver algo que ia muito além daquilo que eles estavam preparados. Nós estamos falando de um povo cativeiro, um povo que vivia no Egito, debaixo de uma gestão faraó, e ele, debaixo daquele contexto, daquela realidade, eles viviam de uma forma escravizada, trabalhando arduamente, mas olha só que incrível, mesmo naquele cenário de escravidão, na terra da servidão, eles prosperavam. Eles adquiriam bens, eles viviam tranquilo e eles viviam em uma provisão que Deus permitia através de Faraó. Só que o que acontece? Quando nós não entendemos a promessa, nós nos acomodamos na provisão de escravos. Existem pessoas que estão presas, aprisionadas à provisão de escravo. O que é a provisão de escravo? É aquela provisão em que você olha e está tudo certo. É aquele tiquinho que está tudo bem. Nós somos projetados e programados, como o povo do Egito foi, para que fossem escravos, para que ficassem aprisionados àquela circunstância. Não vem, sirva de forma injusta e abusiva, faça o seu trabalho árduo dia e noite, dê a sua vida pelo Egito e você terá um sustento. Mesmo assim, por serem um povo escolhido, Deus dava provisão, mas era uma provisão de escravos. Nós somos limitados a ter o melhor dessa terra, porque alguém disse que nós fomos destinados a sermos escravos. Só que Deus sempre disse o contrário. Deus nunca predestinou cada um de nós à escravidão. Deus nunca falou que nós fomos pré-preparados para o sofrimento, para a dor. Deus nos fez bonitos, Deus nos fez saudáveis, Deus nos fez perfeitos, Deus nos fez prósperos, Deus nos fez ricos, Deus nos chama de filhos, governadores, reinos e sacerdotes. Não há declarações de Deus sobre nós como seu povo na escassez. Pelo contrário, nós estamos falando do Velho Testamento. Lá atrás Deus para e fala: eu lembrei de uma aliança que eu fiz com Abraão, o pai da fé. A minha aliança foi que eu daria a vocês uma terra que mana leite e mel. A minha aliança com vocês foi que vocês seriam prósperos. A minha aliança com vocês foi que vocês seriam governadores. A minha aliança com vocês foi que vocês reinariam nessa terra em vida.
Provisão no Egito é sustento de escravos. E eles viveram durante todos esses anos. Deus agora resolve, na lembrança dessa aliança, os extraírem desta realidade. Tirar eles para fora. Por causa da lembrança de Deus, Deus chama Moisés e fala assim: irmão, vai lá e liberta esse povo. Tira ele do lugar que eles acham que é para sempre, que é permanente. Não. Esse é um lugar real, é um lugar que muitas vezes nós encontramos. Por isso que eu disse que nós precisamos entender a estação das provisões. Qual é a provisão que eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma provisão de escravo, onde eu estou aprisionado a um tiquinho que está me satisfazendo somente por aquele momento? Será que eu perdi o desejo de mudar, de crescer, de desenvolver? Será que eu perdi o desejo de sonhar? Será que as circunstâncias me colocaram em um lugar em que a escravidão parece que tudo é possível a partir apenas de uma provisão do faraó? Onde tudo que eu tenho, que eu possa alcançar, é apenas as migalhas que vêm do reinado de faraó? Há provisão nesse lugar. Eu comecei contando para vocês. Eu tive a oportunidade de ir aonde eu vim. Eu sei de onde eu nasci, aonde eu vim. Eu não estou nem sequer comparado no mesmo lugar. Eu estou a uma distância universal de onde, a algum momento, me foi dito: aí é o teu lugar. Porque eu sei de uma aliança que foi feita com meu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Existe uma promessa, e eu creio nela, e eu caminho sobre ela. Segunda realidade é que a provisão no deserto, ela gera confiança e prepara a estrutura. Quando nós vamos para Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 3, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Deus agora pega o povo e fala para eles: façam um memorial desse dia. Você conhece bem a história e sabe que houve um processo até que eles fossem tirados do Egito e levados ao deserto. E nós às vezes colocamos o deserto em nossas vidas como um lugar de declínio, como um lugar ruim, como um lugar de desafio. Na verdade, nós entendemos que a passagem do deserto é um lugar de provisão de Deus, onde Deus começa a estruturar agora uma nova realidade sobre a vida desse povo. Deus tira eles da provisão da escravidão. Deus tira eles de um lugar onde eles não conseguiam ver que a mesma provisão que eles usufruíam era vinda das mãos de Faraó pelo seu trabalho árduo. Eles não conseguiam enxergar de onde vinha, porque aquele que entregava era Faraó. Mas agora no deserto não tem Faraó. Agora no deserto não tem intermediário. Agora no deserto não tem aquele que te entrega para colocar-se no lugar de Deus. Não, agora eles estão vivendo uma provisão divina no deserto. Aonde a fome vinha e Deus derramava maná. Aonde o desejo de churrasco vinha, Ele mandava cordoniza. Aonde o desejo de se alimentar vinha, e Deus era quem liberava sobre eles. Existe um ensinamento nisso. É uma progressão. Ele tira o povo da mentalidade de escravo e os coloca em um lugar de cuidado de filhos. Eu não sei se você está pegando comigo essa mensagem nessa manhã, algo muito forte que o Espírito Santo começou a falar conosco. Ele nos tira de um lugar de escravidão, onde há provisão, onde há sustento, mas Ele nos coloca num lugar de dependência de Deus, onde há uma provisão sobrenatural. O deserto é um lugar de preparo. Lembrem-se do dia que eu tirei vocês do Egito e da casa da servidão. Quando nós saímos da servidão escravizada e entramos na dependência do nosso pai, nós descobrimos que aquela provisão do homem era limitada. A provisão de Deus, ela não tem fim. A provisão do homem, ela tem prazo de validade. A provisão de Deus, ela vem com abundância, ela vem com sustância. Ela sustentava o povo durante todo aquele tempo. Não havia fome, não havia sede. E eles estavam no deserto. O deserto nos prepara. A casa da servidão foi tirada. Agora é aprender a confiar a partir da entrega diária e não mais da força do nosso braço.
E ele começa a estruturar esse povo. A provisão no caos, irmão, ela gera confiança em um Deus que provê quando falta recursos para as estações da seca. Mas o que é que Deus estava ensinando aquele povo? Não tinha como ele tirar o povo do Egito, de uma mentalidade de escravidão, de uma provisão de escravidão, e levá-los direto a uma terra que mana leite e mel, onde eles teriam que dominar, conquistar e pegar aquela terra. Esse povo não estava preparado para isso. Esse povo não estava pronto para viver aquilo. Existe um passo a passo que muitos não falam. Todos apregoam e pregam sobre, sim, uma vida que eu mesmo falo muito, uma vida extraordinária, mas eu tenho o cuidado em sempre dizer que a vida extraordinária tem um caminho a ser seguido. Lembra que eu falei que ano passado eu fui lá naquela casa que eu nasci? Tem 44 anos. Engraçado que 40 anos foi o deserto. 40 anos eles passaram aprendendo. Aquela geração todinha passou ressignificando a sua mentalidade de escravo para poder ter um preparo para acessar a terra prometida. A Bíblia vai dizer no versículo 10 do capítulo 13: portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado de ano em ano. Existe data de expiração para as estações. Existe data de expiração para a provisão dentro de cada estação. Ela pode até voltar, como todas as estações em algum momento voltam. Mas ela precisa voltar de forma abastante, abundante, crescente. Eu vivo a provisão na estação do inverno, eu vivo a provisão no verão, na primavera e no outono. Mas quando eu volto ao inverno, eu já não volto mais aquela mesma pessoa. Eu já não volto mais aquela pessoa que viveu no inverno de escravo. Agora eu entro no inverno como governador, como reino. Acontece que José, ele é preso, ele é levado a um cárcere, ele é levado a uma vida de extremo sofrimento, até que ele chegue ao governo do Egito. E no governo do Egito ele foi o único capaz, muito mais capaz do que muitos dos reinos do Egito, a preparar 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Na vaca gorda, você separa uma beirada e você vai usar só isso aqui. Você vai estabelecer um estilo de vida em que você vai viver para você aprender. Ah, mas eu estou vivendo com $20.000 por mês. Deus tem me abençoado e aí de repente, do nada, eu fui para o meu primeiro milhão. E aí agora eu estou fazendo 50 mil por mês. Aí eu compro a Porsche, compro a Lamborghini, vou tirar onda, fazer cavalinho de pau e no outro inverno vem e eu estou ganhando 10 mil. Só que agora eu preciso sustentar a vida de 50. A Bíblia nos ensina que em cada estação nós precisamos aprender a nos estruturar mentalmente para viver todas elas. Porque todos nós vamos viver estações de provisão. E agora Deus começa a prepará-los, estruturá-los no deserto durante 40 anos. Eu provenho. Existe uma coluna de fogo na noite fria. Existe uma nuvem que esconde o sol nos dias quentes. Existe um maná que te alimenta, existe água da rocha, existe cordonizas, existe toda a providência. Inclusive, as roupas não se acabaram, as sandálias dos seus pés não se desgastaram. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que as sandálias dos pés deles não se desgastou. E é provisão. Terceira realidade, Deus proveu o sustento e o caminho. Êxodo 13:17 vai dizer que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, porque ele disse, para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Posso falar ou quer que eu pulo? Para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Irmãos, Deus tira o povo da dependência de Faraó para colocá-los na dependência dele. E isso muitas vezes gera em nós um desconforto. E até que nós venhamos a acostumar com essa nova estação, é preciso nós estarmos muito próximos, muito alento com Deus. A estação que nós saímos da dependência de Faraó e entramos na dependência de Deus,
É como estourar a bolha, que dizem por aí. É você sair do seu lugar, que eles chamam de zona de conforto, que eu não sei se existe conforto da onde eu vim. Eu estive lá. Se aquilo lá era zona de conforto, eu não sei o que é conforto. E nos saímos dessa bolha, entramos no lugar da dependência, e agora nós começamos a ouvir algumas vozes. O cara está esquisito, está diferente, está buscando um negócio estranho, como disseram alguns dias aí. Não vou falar o que falaram, você vai ficar curioso. Deus tira o povo da dependência de Faraó para colocá-los na dependência dele. No caminho da provisão, Deus ele nos protege, mostrando caminhos para evitar que as guerras que nós talvez não aguentaríamos, elas não venham a nos colocar em lugares de desejar voltar para o Egito. Essa transformação, ela só acontece no deserto. Essa mudança, ela só acontece no deserto. No lugar de provisão sobrenatural, no lugar de entrega total, no lugar onde não tem recurso. É no lugar onde não há recurso que ele traz o recurso. Por que ele faz isso? Ele permite isso para que você entenda que ele está cuidando de você. Deixa eu ser mais claro um pouco. Por que eu olho para 2025 e eu encontro tantos desafios desse ano? Eu encontro tantas lutas. O Osias falou assim, parece que 2025 passou em 4 dias. Eu falei assim, eu não sei para você, irmão, parece que para mim tem 10 anos que eu estou em Jacksonville. Parece que eu moro aqui a vida inteira, irmão. De tanta coisa que Deus já preparou, já fez, de tanta coisa que Deus já realizou, de tanta provisão, de tanta bênção. Sabe? É um preparo que Ele nos coloca em um deserto, que nós às vezes olhamos e encontramos guerras, e Ele fala assim, não, essa guerra, esse caboclo não dá conta. Essa batalha, esse cara não vai aguentar, eu vou tirar ele daqui. Ele pega o povo e fala assim, não, sai desse caminho que duraria 12 dias e passa pelo caminho de 40 anos, porque no caminho de 12 dias você ia desistir. Nós somos muito mal acostumados querendo as coisas muito rápido, mas a razão na qual as coisas não vêm rápido é porque quando as coisas vêm, existem guerras que nós precisamos vencer. Que guerras são essas? É o ataque do inimigo? Não, irmão, esquece o ataque do inimigo. A maior guerra que nós precisamos viver é contra nós de ontem. É contra a minha mentalidade escassa de ontem. É contra o meu eu muito ruim de ontem, que precisa melhorar hoje. E que está completamente diferente do meu eu de amanhã. A maior batalha do povo de Israel não estava nos filisteus, porque eles detonavam filisteus o tempo todo, fácil. Teve época que um judeu detonava com os filisteus, matava milhares, lembra de Sansão? Lembra de Gideão, o menino, que não tinha nada para fazer na vida, a não ser malhar trigo no lagar, malhar uva no lagar. Esse menino levantou e acabou, exterminou com todos os exércitos dos midianitas. Sabe fazendo o quê, irmão? Nada. Deus ele é poderoso para te livrar de qualquer guerra, qualquer batalha. O desafio não está na batalha, o desafio está se você está preparado para olhar e observar Deus detonando a batalha, para que você esteja preparado para entrar na terra que mana leite e mel. Sabe o que me distancia da terra que mana leite e mel? Sabe o que me distancia? Eu vou falar claro, porque parece que tem gente que não está entendendo. Sabe o que me distancia da empresa de sucesso? Eu não vou fazer, mas costumam fazer assim, fazer aquela pergunta. Quem gosta de rico milionário aqui? Você gosta de rico, irmão? Gente rica, gente muito rica. Você gosta? A maioria fala, eu odeio. Tem nojo. Agora se eu pergunto assim, quem quer ficar rico? Quem quer ficar rico, irmão? O que te distancia da riqueza é exatamente o seu ódio do rico. Eu não gosto do rico, mas eu quero ficar rico. Eu só falo de prosperidade. É por isso que você está pobre, irmão. É bíblico. Eu tenho uma aliança em levar vocês da escravidão para uma terra que é sua, que manda leite e mel, que tem provisão, que tem plantação, que tem colheita, que tem riqueza, que tem governo, que é teu. Essa é a realidade que o povo vivia. Em que a escassez do Egito gerava desejo de voltar. Ai, está faltando água. Ai, que saudade das cebolas do Egito. Irmão, Moisés era calmo mesmo.
eu tinha abandonado o barco. O deserto é o preparo. A provisão que vem através da dependência e da confiança é para nos preparar as estruturas para viver a abundância da terra que mana leite e mel. Pastor, eu estou passando um perrengue. Glória a Deus! Ele está te preparando para você viver a abundância. Pastor, eu perdi meu emprego. Glória a Deus! É porque ele não te quer no teu emprego, ele te quer na tua empresa. Pastor, não sei o que está acontecendo, tem gente estranha me ligando para me poder fazer um job. Glória a Deus! Bota alguém que fala inglês, vai para a escola aprender inglês, pelo amor de Deus. Porque não é possível que você está na América e não foi para uma escola aprender inglês até hoje. Vai preparar a tua estrutura para viver aquilo que Deus tem como sobrenatural. Ah, eu quero viver a abundância na América. But I'm sorry, I don't speak English. Dá, irmão. Estou no deserto. Como que eu saio dele? 12 dias tu chega na Terra Prometida. Mas por que eu estou nele há 30 anos? Não sei. CCAA antigamente tinha, né? Ensinava inglês. O básico. Ele pede o básico para eles. É o básico. Saia do básico, faça o básico excelente. Quando a gente faz o básico excelente, as portas da terra que mana leite e mel se abrem. Pastor Cris estava orando para americano nos Estados Unidos da América, em Jacksonville, irmão. Pensa nisso. Bichinho veio lá do Brasil, do interior de Barbacena, para vir orar na vida de americano nos Estados Unidos, irmão. É chique demais, irmão. É fino, o bicho é fino. É o lugar que nós entramos, que abrem as portas para adentrarmos a terra que mana leite e mel. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os pés de vocês não ficaram inchados. Deuteronômio 8:4. Êxodo capítulo 3, 20, o Senhor ia adiante deles de dia e de noite numa coluna de fogo e numa nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite numa coluna de fogo e para iluminar, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. Deus, ele não apenas supriu pão, ou seja, maná. Ele também não supriu apenas o caminho, a direção, mas ele deu proteção, ele deu ritmo, ele deu temperatura, ele deu vestes, ele deu cuidado, ele deu sabedoria, ele deu entendimento, ele te colocou em oportunidades, ele te colocou no caminho, ele te livrou de guerras que você não aguentaria, ele detonou com os teus inimigos, ele te preparou a tua mente, ele preparou o teu ambiente, ele te colocou no lugar certo, ele te colocou na hora certa, com as pessoas certas, e ele foi tão bom para tu que ele te colocou dentro da Lagoinha Jacksonville. Irmão. A transição, o povo, quando ele saiu do Egito como escravos sobreviventes, é exatamente quando Deus tratou no deserto os filhos da dependência de Faraó para se tornarem filhos dependentes do seu pai. A transição, ela não foi geográfica, ela foi emocional e espiritual, de órfãos livres para filhos do cuidado. Na provisão de escravidão nós somos órfãos, mas na dependência de Deus nós somos filhos. Quarta realidade: de filhos dependentes a conquistadores de promessas de aliança. Ah não, irmão, você podia ter dado glória, porque até agora você está aí meio chururu, olhando assim para a situação, mas deixa eu te falar, tem esperança para você. Não é porque a esperança é a última que morre, não, porque a esperança ela não morre. Ela não é a última que morre porque ela não morre. Irmão, se o teu coração está batendo, tem sangue na veia, fica tranquilo. Deus, ele não se esquece das promessas. Lembra que nós lemos no início? Eu me lembrei de uma aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó, e eu vou tirar vocês daí. Pastor, mas por que o senhor está falando sobre isso nessa manhã? Porque essa tarde, essa semana, Deus falou profundamente. Eu me lembro de alianças que eu fiz com esse povo. Eu me lembro da aliança que eu fiz com esse povo. Eu me lembro da aliança que eu fiz com esse povo. Eu me lembro da aliança que eu fiz com o meu povo. Ei, Jacksonville, não sei se você se lembra. Em fevereiro de 2025, palavras foram liberadas nesse lugar. E dizia que tu não serás órfão, tu vais gerar. Tu não será estéril, tu vai gerar, tu vai gerar e tu vai gerar. E eu profetizo nesse último dia de 2025 que você está sentado no lugar onde Deus já começa a gerar coisas absurdas na sua vida e na minha vida.
De filhos dependentes a conquistadores da promessas de aliança. Josué capítulo 3, o versículo 15 a 17. Josué capítulo 3, a partir do versículo 15, ele vai dizer assim: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, presta atenção, e os seus pés se molharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, o mar salgado, foram completamente cortadas. Então, olha só, então o que, pastor? Então o povo passou adiante de Jericó, porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou de pé enxuto, atravessando o Jordão. Até aqui eles eram dependentes, agora eles se tornam conquistadores por aprendizado. Olha a diferença desse povo que agora chega à beira do Jordão, ao ponto de conquistar uma terra que foi uma lembrança de uma aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. E agora eles estão atuando de uma forma muito diferente daquela que nós iniciamos. Nós falávamos de um povo de uma mentalidade de provisão de escravo. Nós falávamos de um povo que reclamava no deserto. Agora nós estamos falando de pessoas diferentes. Nós estamos falando de pessoas que recebem um comando. Qual é o comando? Vai adiante de você num rio que está transbordando de cheio. A Bíblia diz que ele estava tão cheio que naquela época até as beiradas do rio estavam cheias. E Deus faz algo diferente. Deus pega e fala para eles assim: ô sacerdote, põe o teu pé na água, molha o pé, molha o pé, molha o pé aí na água. Por que molhar o pé? Para que você entenda que quem faz milagres sou eu. Eu deixo você chegar até molhar o pé. Ah, mas se eu molhar o pé e tentar atravessar esse rio, eu vou afogar. O rio vai me levar embora, tá cheio, a correnteza tá alta. Ele fala: vai, molha o pé que eu vou te mostrar quem é Deus. Eu vou te mostrar quem é Deus, que pega você no meio do caos e transforma o caos em milagre. Olha só, olha só. E eles começam a pisar, e os sacerdotes, os líderes, eles começam a pisar, e quando eles pisam, as águas começam a parar. E a água começa a parar e vira um paredão, paredão, vai subindo, e as águas que estavam ali começam a ir embora. E agora aquele barro que estava debaixo do Jordão fica firme, vira terra firme. Quando nós aprendemos a viver na dependência de filhos, na dependência do nosso Pai, que é o Criador dos céus e da terra, que tem o poder dos céus, da terra e do que está debaixo da terra, que tem autoridade, aquele que disse assim: eu derramarei poder sobre vós, e vocês serão minha testemunha aqui nessa terra, aqui em Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos, na América, na Europa, no Brasil, em qualquer lugar na Ásia, na Oceania. Ele é aquele que Deus que disse isso, é o mesmo Deus que abriu o mar, abriu o rio Jordão, para que o povo passasse em cima daquele obstáculo para alcançar a terra que emana leite e mel. Não há impossível para Deus. Até aqui eles eram dependentes. A presença de Deus no meio do Jordão fica claro que tem provisão no meio de uma vida de confiança e uma aliança incorruptível. A aliança, ela nos traz segurança que Deus está conosco e que a provisão faz parte das conquistas que aprendemos a tomar posse. Eu não vivo somente de provisão. Eu entendo o comando e o chamado de Deus e eu vivo correndo atrás das promessas que Ele liberou sobre a minha vida. Eu vou para cima das promessas que Ele liberou sobre a minha vida. Ao entrar na terra, eles cumprem a promessa da aliança de Deus com os homens. Os meninos do Egito não estavam preparados para se tornarem conquistadores, mas o deserto transformou uma geração inteira de escravos em filhos que se tornam governadores, que tomam posses de alianças de promessa. Come on.
Pintei um quadro lindo para você, irmão. Eles saem como meninos chorão, meninos dependentes do faraó, menino com saudade de cebola, menino com saudade do Egito, e eles começam a amadurecer no deserto, eles começam a passar perrengue, eles começam a superar a guerra. Agora não tem filisteu que vai impedir. Ah, mas lá atrás eles visitaram a mesma terra, e ela tinha gigante, e ela tinha obstáculo, e tinha um Jordão para passar, e tinha gente que não deixava eu entrar, porque a oportunidade é para o outro e não para mim. E aí eles viram agora a chave e falam: peraí, ainda tem gigante na terra? Tem. Ainda tem Jordão para passar? Tem. Ainda tem obstáculo? Tem. Ainda tem guerra? Claro que tem. Ainda tem inimigo? Tem demais. Mas nada disso impediu, por quê? Porque acima de todas as coisas existia uma palavra de Deus. A palavra que foi dita: eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança com a tua casa. Eu tenho uma aliança com teus filhos. E eu vou cumprir a minha palavra. Desde que você levante do lugar que você está e haja em prol da promessa.